E aí, assessoria de imprensa na advocacia ainda funciona? Está começando mais um episódio do Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico. Eu sou Leandro Ramos e tenho a satisfação de receber a Letícia de Naday, que é gerente de comunicação, marketing e desenvolvimento de negócios no Cassione Pulino Boulos Advogados. Letícia, seja muito bem-vinda ao Juridicast. Obrigada, Leandro. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço aqui a sua participação. E Letícia, ao longo das últimas 2 décadas, a gente viu profundas transformações na forma de se comunicar das empresas, né? Primeiro veio a internet, redes sociais e vários outros recursos. Nesse contexto, a comunicação institucional mudou muito, inclusive assessorias de imprensa. E a pergunta é, qual o novo papel da assessoria de imprensa moderna? Realmente, a gente viu uma mudança muito rápida, não só na comunicação, mas nos próprios veículos de comunicação, né? Os jornais hoje se relacionam de uma forma diferente com o seu público, eles têm que produzir conteúdo de forma diferente e o papel da assessoria teve que se adaptar a essa dinâmica nova também, né? Antigamente, o papel do assessor era tão somente de propor uma série de pautas, jogar essas pautas na imprensa, especialmente na mídia mainstream, e torcer para que aquilo desse certo. Então, hoje, como a gente tem uma série de veículos e produção de conteúdo diferente para eles, por exemplo, o conteúdo do digital da Folha de São Paulo é diferente do conteúdo da Folha de São Paulo impressa. Ele tem que ter um dinamismo muito maior, porque a Folha precisa de atualização constante dentro do website. Então, o papel do assessor hoje é muito mais criar uma ponte entre o jornalista e o assessorado. É fazer com que o assessorado tenha um contato direto com esse jornalista e fazer com que ele possa caminhar tranquilamente gerando as suas próprias pautas, porque no fim do dia quem entende melhor do próprio conteúdo é o assessorado, e o assessor criar esse vínculo entre eles. Legal, Letícia. E com as mudanças na forma de atuar das assessorias de imprensa, qual que é a diferença entre o marketing digital e a assessoria de imprensa? O marketing digital, ele é muito mais sobre a forma como você se relaciona com o seu público-alvo na vida dele na internet, né? Então, ele é muito mais sobre conteúdo de mídias digitais, a forma como você elabora e manda malas diretas e o conteúdo que você coloca no seu website. Hoje em dia existem muitas agências e assessorias especializadas em produção de conteúdo para mídia digital, mas a mídia digital, o grande diferencial dela hoje é que a sua personalidade seja de alguma forma transmitida por ali. Eu acho que é um grande erro das empresas, especialmente do mundo jurídico, que ainda está dando baby steps aí nessa área, é pasteurizar demais o conteúdo digital. Então, é muito comum que você veja no LinkedIn, no próprio Instagram, conteúdos muito similares entre escritórios, porque isso é natural. É como você traduz, você ter agências fazendo conteúdos para as mesmas pessoas. Então, o marketing digital é muito importante que ele tenha uma pegada muito institucionalizada e que tenha alguém dentro da empresa que reconheça o DNA dela e consiga traduzir isso para o digital. A assessoria hardcore é esse contato diário com o jornalista, é a produção de pauta, é colocar o escritório na mídia, essencialmente. Bacana, Letícia. E hoje um escritório que busca sair nos grandes veículos, ele precisa de uma assessoria de imprensa? Não necessariamente. O grande desafio de um jornalista hoje, até falando com experiência de causa, eu trabalhei no segmento bastante tempo, é criar boas pautas e pautas que sejam relevantes para o público deles, para os leitores, e principalmente pautas que sejam relevantes para o negócio, aquele negócio que o jornal está tratando. A assessoria de imprensa é um canal muito importante para que essa ponte seja construída. Mas, você tendo alguma proximidade, buscando o jornalista, eles estão se tornando cada vez mais acessíveis, justamente por conta dessa pluralidade da comunicação que as redes sociais permitem para a gente, você consegue criar um relacionamento, criar um vínculo e se tornar uma fonte. No fim do dia, o grande objetivo da assessoria é tornar o assessorado uma fonte para o jornalista. E você, entendendo o caminho, você consegue perfeitamente chegar neles sem esse suporte. Eu acho também, dependendo do tamanho da empresa, do budget que você tem dedicado para isso, nem vale a pena não ter uma assessoria. Porém, se há um desafio de contratação, se há um desafio de ter esse gasto ou de investir o dinheiro nisso, faz todo sentido que a gente tenha assim, um esforço interno para buscar o mesmo resultado. E como estabelecer contato direto com os jornalistas? Os jornalistas, quase na sua totalidade, hoje em dia, têm deixado seus e-mails e assinado as suas matérias no próprio jornal, especialmente no digital, né? Sim. As versões online de quase todos os jornais e revistas, especialmente os mainstream, vão ter o contato direto do jornalista. E o segredo, na verdade, não é nem o approach que você tem que fazer, é o que você vai oferecer para ele. O jornalista quer pauta. Mandar um e-mail falando oi, tudo bem, só se apresentando, muito dificilmente vai te render um resultado. Mas tendo um assunto, e um assunto latente, que seja de interesse daquele jornalista de trabalhar, ele vai te abrir uma porta. Então, o que eu recomendaria? Você tem um escritório especializado em contencioso. Você trabalha muito com contencioso digital, por exemplo.
estudar as pautas e jornalistas que trabalham com esse assunto, entender quem são os especialistas nisso, quais são os veículos interessados, ter uma listinha de pessoas que você acha que pode fazer sentido fazer um approach e as pautas de interesse para eles, né? Então, por exemplo, a gente teve esse ataque hacker ao STJ. É uma pauta fantástica para um contencioso digital, porque isso, obviamente, vai gerar uma série de processos contra o governo. Então, tendo isso resumido num parágrafo para ajudar o jornalista a entender melhor o assunto, é sempre a melhor forma de fazer um contato com ele. E quase todos eles também têm perfis no LinkedIn. Então, você entendeu ali que tem um jornalista específico do Estadão que trabalha com o seu assunto. Normalmente, ele vai ter uma página no LinkedIn e você pode fazer um contato por lá. Jornalistas são geralmente muito abertos a esse tipo de aproximação. E eu imagino que o que ocorre na maioria das vezes é quando um advogado vai buscar esse contato direto, ele acaba fazendo uma abordagem muito semelhante a outro colega advogado, né? E aí provavelmente não vai chamar a atenção desse jornalista, correto? Exatamente. Na verdade, o que eu vejo historicamente é que o advogado aborda o jornalista como ele aborda um cliente. Tá. E o jornalista não é um cliente, né? Então a gente entra com um pitch comercial para falar com o sujeito, mas na verdade o que ele quer é que você dê um assunto para ele. Sim. Então, as redações são cada vez mais enxutas, tem bem pouca gente trabalhando com muitos setores ao mesmo tempo, então eles querem dinamismo e eles querem rapidez. Você chegando para ele já com uma pauta que ele vai poder trabalhar, se oferecendo como fonte, o curso natural que ele se interesse pelo seu assunto e que vocês estabeleçam um relacionamento. E dentro do que a gente está conversando aqui, Letícia, hoje um escritório precisa dos grandes veículos para construir ou fortalecer sua reputação, ou ele pode usar outros canais além da mídia tradicional? Ele não só pode, como deve usar outros canais, né? Eu acho que a mídia tradicional, ela tem sim a sua importância e o seu valor. A mídia tradicional ajuda a construir reputação, ajuda a construir marca, ajuda a fortalecer marcas que já existem. E quer queira, quer não queira, são os veículos que chegam na mão de mais pessoas. Então você consegue ter uma rotatividade muito maior do seu nome. Porém, os veículos menores, especialmente os veículos especializados, são sim uma alternativa muito válida. Eu acho que até para alguns segmentos são uma alternativa mais válida do que a mídia mainstream. Então, quando você está trabalhando, por exemplo, com segmentos como infraestrutura, que tem veículos muito específicos e pessoas que buscam esses veículos, sim, faz muito mais sentido trabalhar com aqueles jornais e revistas que são segmentados. Além disso, a mídia social hoje não pode ser ignorada de jeito nenhum. Já existem estudos que mostram que o LinkedIn hoje é um fator de geração de negócio de 30% dos principais tomadores de decisão do Brasil, por exemplo. Então, você ter uma presença forte na mídia social e não só repercutindo conteúdos de jornais ou só repercutindo conteúdos de outra pessoa, mas com geração de conteúdo próprio, é até mais importante do que você investir numa assessoria de imprensa ou num contato com um jornalista. É claro que ser fonte de jornalista é sim um dos principais fatores geradores de formação de marca e de fortalecimento de marca, mas não ter uma presença digital bem feita já não atrai um público que hoje é tomador de decisão. Então, acho que se for um fator excludente, ou eu invisto na minha marca via mídia social, ou eu invisto via assessoria de imprensa, hoje eu privilegiei a mídia social, sim. Perfeito. E essa questão de sair nos grandes veículos que você mencionou que tem importância, por outro lado, ela é relativa, né? E muitas vezes ela acaba cumprindo ali um papel para alimentar o ego, né? Do escritório ou do advogado, né? Eu imagino que encontrar esses veículos de nicho, eles também são estratégicos, né? Sim, com certeza. A gente sempre quer a mídia mainstream, então sempre que eu tenho aí uma solicitação de pauta, todo mundo sempre quer o Valor, ou a Globo, ou a Folha ou o Estadão, mas a gente também precisa ter uma autoavaliação do quanto aquilo vai atingir o público que a gente está buscando. Então, sim, os tomadores de decisão leem o Valor, mas os tomadores de decisão do seu nicho se pautam pelo Valor, ou eles se pautam por outros veículos mais específicos que podem ter uma abrangência maior ali dentro, ou que podem ter uma reputação maior até dentro do seu segmento. Então, contextualizar e colocar isso numa balança também é importante. É claro que a gente quer ter o nosso nome ali, sim, eu acho que tem uma questão de ego grande envolvida nisso. Todo mundo quer se ver ali, é natural, mas você tá presente no seu segmento, às vezes até mais importante do que estar presente numa matéria da Globo. E Letícia, para quem pretende trabalhar com uma assessoria de imprensa, como escolher uma boa assessoria? Eu acho que é um trabalho, de novo, de autoavaliação, tem que ter muita autoanálise para entender o seu próprio perfil. Tá. E o que você está buscando com esse serviço, né? Entender que hoje contratar uma assessoria grande, essas de maior repercussão e nome no mercado, é um investimento alto. E que ter uma pessoa que entenda o DNA do seu trabalho é muito mais importante do que uma pessoa que tem uma carta de jornalistas enorme na manga. Porque por mais que você tenha um assessor que seja muito conhecido, se ele não souber exatamente o que você faz, ele nunca vai conseguir vender você para aquele jornalista da forma adequada e conseguir, consequentemente, um resultado mais expressivo. Então, hoje, entender o objetivo que eu quero dessa assessoria,
entender o porte da assessoria e principalmente referências. Eu acho que entender se a assessoria já trabalhou com o seu segmento, se entende dele, se você conhece pessoas que podem de alguma forma validar aquele trabalho. Então, ir para o networking e buscar o LinkedIn e ver quais são as pessoas que podem referendar aquele assessor em particular seria o primeiro passo para dar, na minha opinião. Perfeito. E para aqueles escritórios que já contam com uma assessoria de imprensa, como avaliar o trabalho que está sendo feito, né? Eu pergunto isso porque eu vejo muita dúvida, né? De alguns advogados e gestores de marketing jurídico que se perguntam, puxa, olha, tem uma assessora aqui, uma assessora que está prestando um serviço, a priori eu estou satisfeito, mas não sei se está sendo bem feito ou não. Acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, Leandro, é que o retorno de investimento de uma assessoria de imprensa, ele não é necessariamente monetizável a curto prazo. Perfeito. A gente não contrata uma assessoria para ter um retorno de negócios imediato. A gente contrata uma assessoria para a construção de marca e de reputação para que no futuro a gente consiga ter uma geração de negócios maior. Tradicionalmente, a gente usa um termo que chama cálculo de centimetragem para medir o resultado da assessoria. Ele é basicamente você pegar o tamanho que você conseguiu com aquela matéria, com aquela inserção, você traduzir esse tamanho para o mesmo preço que você pagaria para um anúncio nesse jornal. Então, supondo que eu dei uma entrevista para o Valor e a minha citação teve 4 linhas, quanto que eu pagaria para o Valor para ter um anúncio de 4 linhas e você considera esse equivalente como cálculo de centimetragem? Eu não gosto de usar esse número. Tá? Eu acho uma forma bastante antiquada da gente pensar o trabalho de uma assessoria e o relacionamento com o jornal, porque o valor agregado que você vai ter com uma citação numa matéria é infinitamente maior do que você pagaria com um anúncio. Né? Você não tem como comparar as duas coisas. Então, você vai ter sim essa contrapartida de uma assessoria, praticamente todas vão te dar um valor de centimetragem para demonstrar a efetividade do trabalho, mas hoje eu entendo que eu meço o valor da minha assessoria quanto menos eu preciso dela. Até parece um contrassenso, mas quanto mais eu vejo que os jornalistas ligam direto para os meus advogados, que os meus sócios são contatados sem que a gente precise provocar uma pauta, eu entendo isso como sucesso. Então, toda vez que um jornalista te liga para te perguntar alguma coisa, é um sucesso de assessoria de imprensa. Porque ele tem 1 milhão de outros advogados que ele poderia contatar para falar sobre esse assunto, mas ele optou por você. Ou seja, tem um relacionamento construído, vocês já estão envolvidos e você já virou uma fonte fixa. Então é muito importante manter esse registro, né? Tanto a assessoria quanto o advogado que optar por fazer isso sozinho. Qual foi o jornalista que me ligou? Por que ele me ligou? Ele me achou espontaneamente ou esse é um trabalho que a assessoria me ajudou a construir ou eu construí por um contato sozinho? Então, quanto menos você procurar um jornalista e mais você ser procurado, essa para mim é a maior medição de sucesso. E Letícia, falando em comunicação integrada de marketing, o quão efetivo é um advogado ou escritório ter uma veiculação em um grande canal de mídia e, ao mesmo tempo, a banca não ter um site ou redes sociais atualizados para prover mais informações sobre o escritório? É até um contrassenso a gente buscar fazer um trabalho de assessoria de imprensa sem que a gente tenha feito a lição de casa anterior. O marketing jurídico ele funciona com alguns pilares, a assessoria de imprensa é um deles, mas a sua presença é mais essencial até do que isso. Então, supondo que você consiga uma super entrevista para o Valor Econômico, naquela coluna que você queria com o jornalista que você queria, o Valor não vai dar os seus dados. Né? Então, você fez uma inserção maravilhosa, o potencial cliente te viu ali e falou, puxa, legal, eu vou ligar para o Leandro. Mas o Leandro não tem site e o Leandro não tem uma página no LinkedIn. Então, é praticamente contraproducente. Você vai quase passar uma imagem de alguém que não está capacitado para atender aquela pessoa. Então, ter um website bem feito, completo, ele não precisa ser um website caro, não precisa ter um design muito espetacular, mas ele tem que estar completo, tem que ter as suas informações básicas, quem você é, o que você faz, quem trabalha com você e suas informações de contato. Idem para o LinkedIn. A gente pode até não conseguir dedicar o tempo necessário para que ele fique perfeito, mas tendo uma página completa com as informações mínimas para que você seja encontrado é essencial. Então, a assessoria, ela é importante, fazer o contato com o jornalista é muito importante, mas sem esse trabalho básico de presença na mídia, você vai estar perdendo tempo. E algo que eu vejo acontecer com bastante regularidade, né? Infelizmente, sim. Alguns profissionais tendo boas inserções, né? Muitas vezes até espontânea, por ter uma reputação aí já bem consolidada no mercado, mas quando você busca aquele profissional ou escritório no Google ou no LinkedIn, você encontra pouca informação e aparece até que é um escritório amador, né? E longe de ser. Exatamente. E a principal imagem que a gente quer passar é de qualquer coisa menos amadorismo, né? Eu entendo hoje que nós, como profissionais do marketing jurídico, que a gente vende a confiança.
Então, por mais que você tenha dito uma coisa espetacular num jornal fantástico, se o cliente ou mesmo um outro jornalista te procura através daquilo e ele não te encontra, você não passa uma imagem de confiança. Então é muito importante que a gente tenha assim, essa lição de casa feita antes de buscar dar o segundo passo, que é ter uma presença na mídia mais elaborada. Muito bom, Letícia. Gostaria de agradecer a sua participação aqui no Juridicast. Foi um prazer recebê-la. Eu que agradeço, o prazer foi meu e fico à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida, tô às ordens. Muito obrigado. Gostou desse podcast? Então compartilhe o episódio nas redes sociais e acompanhe o Juridicast, produzido pela agência Javali, especialista em marketing jurídico. Um grande abraço e até a próxima quarta-feira, às 7 horas da manhã.